Pessoal, abra sua Bíblia em Efésios 4, versículos 25 a 32. Aliás, será projetado aqui. É o texto que nós vamos estudar, concluindo o capítulo 4 do livro da carta de Paulo aos Efésios. Apenas acompanhem a leitura. Diz assim: portanto, ele usa essa palavra, Paulo, porque ele começou o capítulo 1, 2 e 3, trazendo doutrina para a igreja. E a partir do capítulo 4 da sua carta aos Efésios, ele vem falando sobre a igreja e como a igreja deve buscar a unidade para que possa, a cada momento, estar fazendo a obra do Senhor Jesus. O irmão Fábio esteve relembrando um trecho que eu também relembrarei daqui a pouco, sobre desvestir e revestir-se em Cristo Jesus. Então ele diz assim: depois de tudo isso que eu já disse, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. E ele conclui dizendo assim: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou. É um dos textos mais expressivos de Paulo, muito semelhante a palavras que ele usa em Colossenses, palavras que ele usa em Corinto, a carta aos Coríntios, e nós estaremos pensando um pouquinho sobre isso. Fecha os teus olhos, vamos orar? Pai, a palavra é tua, a inspiração é do teu Espírito no coração do teu apóstolo Paulo. É a palavra, Deus, que falou o coração dos Efésios e que também falou ao meu coração. E te pedimos, Pai, que cada coração aqui presente e aqueles que estão pela internet, que algum dia possam ouvir essa mensagem, possa compreender a dimensão da tua graça, do teu infinito amor e daquilo que o teu Espírito deseja realizar em cada vida, levando-nos a cada dia a vivermos mais próximos, mais parecidos com Jesus Cristo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos então concluindo o tema Vivendo a Nova Vida em Cristo Jesus. Paulo, ele usou 15, 16 versículos para falar sobre isso. E na semana passada, nós estudamos os versículos 17 a 24 desse capítulo, onde ele relembrou seus estudos, capítulo 1, 2 e 3, e exortou a igreja a vivenciá-los no seu dia a dia. Ele disse: você, igreja aos Efésios, abandonem seus pecados, praticados antes de conhecerem a graça salvadora do Senhor Jesus, e vivam em santidade nesta nova vida que receberam de Cristo. Paulo, ele exortou a igreja para que ela tenha uma ruptura completa dos antigos pecados e costumes que viviam antes de conhecerem a Jesus, para viverem com integridade e ética
comportamental, o cristianismo vivo que Cristo ensinou e que Paulo relembrava ao coração daquele povo. Então Paulo, ele exorta a igreja, ele nos exorta dizendo: olha, você precisa deixar de lado seus pecados antigos, cometidos no velho homem, antes de conhecer o amor de Cristo, para que você possa, a cada dia, vivenciar a santidade da nova vida que Cristo concedeu. Sua ideia é que nós fomos chamados para a santidade, e quanto mais nós formos buscando a Jesus e tendo a nossa vida transformada pela obra do Espírito Santo no nosso coração, nós seremos mais felizes, mais equilibrados, mais ajustados à vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós vamos nos revestindo de Cristo, e assim nós vamos alcançando o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando, à medida em que nós nos enchemos da pessoa do Senhor Jesus, nós passamos a encontrar satisfação pessoal, porque nós podemos pensar no nosso coração: por que eu estou aqui? E eu estou aqui porque Cristo me criou, porque Cristo me gerou, porque desde o momento que eu fui gerado em minha mãe, Deus tinha um propósito para a minha vida, e esse propósito vai se realizando a cada momento do meu viver. Então, dentro desta ótica de Paulo, na semana passada, nós pensamos em três ideias básicas. A primeira: na minha velha natureza, eu vivia sob o domínio do pecado. Na nova natureza, quando eu recebi Jesus no meu coração, eu passei a ser direcionado por Jesus. Mas ao ter a minha vida transformada e começando uma nova vida, eu começo a viver um processo de santidade, que vai complementar lá o dia que Cristo me chamar. Mas a cada dia eu estarei buscando essa santidade. Agora é interessante que no texto anterior, Paulo, ele evidenciou como a igreja estava antes de receber a Jesus. E nós falamos domingo passado mais detalhadamente sobre essas evidências. Então, Paulo diz o seguinte: olha, quando vocês não tinham Cristo no coração, vocês estavam obscurecidos no entendimento, não conseguiam encontrar Deus, ainda não tinham experimentado a graça de Deus em suas vidas, estavam, portanto, separados da vida espiritual, não tinham sensibilidade para entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, não tinham sensibilidade para entender o propósito de Deus para a vida e a ética cristã que Ele deseja que nós vivamos no nosso dia a dia. A mente sem Deus estava entregue à depravação. Então, naturalmente, por não terem a presença de Cristo no coração, vocês estavam vivendo com avidez, toda sorte de pecado, e não se sentiam culpados por isso. Mas quando vocês receberam uma nova vida em Cristo Jesus, começou uma nova jornada espiritual, onde a cada passo da vida você vai buscando a santidade, e o seu modelo é Jesus. Por isso que Paulo, num dado momento, ele escreve dizendo assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo, ele escreve dizendo assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despirem-se do velho homem que se corrompe nos desejos enganosos e serem revestidos do novo homem. Isso significa que, quando nós somos revestidos do novo homem, nas palavras de Paulo, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós nos tornamos homens diferentes, porque o Espírito Santo do Senhor vai falando à nossa mente, vai tocando o nosso coração e vai nos mostrando como Deus deseja que nós estejamos agindo a cada dia da nossa vida. Aí Paulo usou então essa metáfora: tirar a roupa suja e vestir uma nova roupa. Dissemos a semana passada, e eu acho que um terço de vocês não estava aqui domingo passado,
Eu fiz a ilustração, quando você chega em casa no final da tarde, cansado, sujo, é o meu caso, eu vou do sítio, então estou todo sujo, fedido. O que eu faço? Tiro a roupa, tomo um banho. E ao tomar banho, eu ponho uma roupa nova. Ora, na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus com o nosso coração, que precisa ser modificado, transformado, para que seja parecido com o coração de Cristo. E à medida em que nós vamos sendo lavados na nossa mente, lavados no nosso sentimento, lavados na nossa atitude, nós passamos a compreender a dimensão da graça de Cristo e vivenciar o amor de Cristo a cada momento da nossa vida. Então isso significa ser revestido de Cristo e vivenciar essa nova vida. Também Paulo, quando ele escreveu aos Romanos 12, 1 e 2, novamente ele tentou expressar a mesma ideia, quando ele disse assim, novamente ele usa a expressão, portanto. Porque é interessante que Paulo, quando ele escreve as cartas, ele começa falando da doutrina que nós devemos ter e conhecer para vivenciarmos isso no nosso dia a dia. Aí chega um ponto que ele usa uma expressão lá no grego, ele diz assim, agora, portanto, irmãos, eu te peço, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. E não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Por muitas vezes, ao longo dos meus anos de ministério, as pessoas me perguntaram, pastor, como é que eu posso saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida? À tarde nós aconselhávamos exatamente uma sobrinha, e eu disse para ela, Deus fala ao teu coração, é lá que o Espírito Santo trabalha, Ele trabalha na sua mente, Ele trabalha nos seus sentimentos, Ele trabalha nas suas atitudes, e Ele fala ao seu coração, e você vai experimentando a cada momento aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito dentro da vontade de Deus. Então Paulo exorta a igreja para não apenas ter uma compreensão superficial do Evangelho, mas para aprofundar-se na raiz da graça de Deus e permitir que a nova vida cresça espiritualmente a cada dia, de forma que nós possamos perceber que a cada dia somos diferentes, porque a cada dia nós conhecemos um pouquinho mais do amor de Deus na nossa vida. Eu pergunto para você, a sua intimidade com Cristo que você tinha do domingo passado, é maior ou menor que a intimidade que você tem agora? Na semana passada você buscava mais a Jesus do que você busca agora, ou agora você tem tido mais envolvimento com Cristo no seu coração? Com certeza naquela igreja aos Efésios haviam crentes que após anos de vida cristã relaxaram na ética cristã. E eles voltaram a praticar os pecados que eles praticavam antes. E com isso eles perderam a intimidade com Deus. A partir do versículo 25, que nós lemos agorinha de pouco, Paulo passa a exortar a igreja em relação à ética comportamental nos seus relacionamentos. Ele deseja mostrar que, para que haja unidade de fé, para que nós possamos usar os nossos dons ministeriais, nossos talentos na obra do Senhor, para que nós possamos prestar um serviço espiritual dentro e fora da nossa igreja, é imprescindível que nós busquemos santidade pessoal. E ele mostra, na forma prática, aquilo que ele tinha dito, você precisa despir-se e você precisa revestir-se. Agora, a partir do versículo 25, ele começa a mostrar onde é que eu preciso mudar. E talvez você diga, pastor, esse texto é muito duro, porque ele pega justamente naquilo que acontece no meu dia a dia.
e o Espírito Santo fala ao meu coração. E aqui Paulo, ele vai pegar exatamente situações particulares que podem acontecer nos nossos relacionamentos dentro e fora da igreja, a partir inclusive do nosso próprio lar, nos nossos relacionamentos conjugais, no nosso relacionamento com nossos filhos, no nosso relacionamento com a família, no nosso relacionamento no trabalho, em todas as áreas que nós vivemos e atuamos no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, interessante, ele não faz rodeios. Ele não faz rodeios. Alguns anos atrás, era pastor da Nova Jerusalém, Campinas. Eu já lhes disse, eu preparei 50 mensagens de Isaías, e mais da metade das mensagens falavam sobre o pecado, e sobre a nova vida, e sobre a santidade. Um dia um grupo de 5 jovens, junto com o presidente da mocidade, veio falar comigo e disse: pastor, se o senhor continuar falando em pecado, nós não viremos mais na igreja. Verdade, aconteceu comigo lá em Campinas, eu tinha 40, 50 jovens na igreja. Para de falar em pecado, pastor. Nos enchemos disso. Passaram-se 15 dias. Uma senhora me liga e diz: pastor, eu preciso falar com o senhor. E eu a recebi do nosso gabinete pastoral, com a nossa secretária do lado, e ela disse: meus 2 filhos frequentam a sua igreja. Domingo eles chegam em casa 3 horas da manhã. Mas como? O culto termina às 8h30. Eu não sei o que está acontecendo com seus filhos. Eles dizem que estão na igreja. E aí eu chamei o presidente da mocidade. Sabe o que eles faziam depois do culto? Baile. Eles iam na casa de um dos membros da igreja e ali eles ficavam em baile até a madrugada. Por isso eles se encheram que o pastor falasse sobre pecado, porque estava mexendo no coração deles. Era por isso, exatamente por isso. Ora, Paulo não faz rodeios. Ele olha para a igreja dos Efésios, ele já sabia o que estava acontecendo ali, e ele entra numa exortação, e ele cita alguns pecados pelo nome, e exorta a igreja a uma mudança de comportamento, respaldando a sua orientação em argumentos teológicos. Por isso que em Efésios 4:25, ele diz assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Aqui a expressão próximo, lá na língua, significa aquele que está ao seu lado, aquele com quem você conversa, aquele com quem você convive, aquele com quem você divide o seu tempo. Você deve dizer apenas a verdade, vivenciando essa verdade no seu dia a dia, de forma que ela possa direcionar o seu relacionamento. Paulo, ele trouxe à memória, justamente Êxodo 20:16, do oitavo mandamento, que dizia assim: não levantarás um falso testemunho contra o seu próximo. Paulo usa aqui 2 expressões que se complementam. Ele diz: abandone a mentira, fale a verdade. Ora, se eu abandono a mentira, eu falo a verdade. É isso que ele está dizendo. Eu tenho que ser sincero. Sincero significa sem máscara. Eu tenho que dizer aquilo que acontece. Eu tenho que ser fiel. Eu preciso ser verdadeiro a partir do meu lar. Eu não posso me esconder na mentira. Sabe, a mentira pode apresentar nos relacionamentos de várias formas. Ela pode se apresentar como falsidade, como engano, como fraude, como trapaça. Pode mudar, por favor, filho? Falsidade, engano, fraude, trapaça, injúria, astúcia, significando sempre que alguém faltou com a verdade em um relacionamento pessoal, comunitário ou até mesmo comercial. Eu tenho que aprender a escolher entre o certo e o errado, e a cada momento nos meus relacionamentos eu tenho que tomar uma decisão entre fazer aquilo que é certo, em dizer aquilo que é certo, ou eu fazer aquilo que é errado apenas para aproveitar-me de uma situação.
Jesus, lá em João 8,44, diz que quem é o pai da mentira? Quem esteve de manhã ouviu na escola dominical. Quem é o pai da mentira? O diabo. A mentira tem sempre a busca de um benefício próprio, alimentando a vaidade no coração. Toda e qualquer trapaça, planejada ou não, inclusive quando deixamos de cumprir a nossa palavra, deixamos de cumprir o nosso compromisso firmado com alguém, dentro desse deixar de cumprir, nós estamos vivendo uma situação de mentira. E isso não pode acontecer na vida do crente. O crente precisa praticar sempre o quê? A verdade. E cumprir com seus compromissos assumidos. Eu era seminarista em 1975 e gostava de comprar livros. Um dia eu fui numa livraria evangélica lá no Rio de Janeiro e fui comprar livro. E eu pedi para fazer um crediário, porque eu ganhava pouco. Quando eu fiz esse pedido, sabe o que aconteceu? O gerente da livraria disse: você é seminarista? Eu disse: sou. Para você eu não vendo. Porque eu estou cansado de ver seminaristas não me pagarem. Ele estava me julgando pelos outros. Certa vez eu era fiscal de rendas, participei de uma audiência com o juiz, e a audiência envolvia exatamente um colega que estava sendo acusado de corrupção. E eu estava ali como chefe para dar um testemunho sobre ele, para o juiz. E quando ele me perguntou: qual é a sua profissão? Eu disse: eu sou agente fiscal de rendas. E aquele maldito juiz disse: você é farinha do mesmo saco? E eu disse para ele: o senhor muda a sua palavra, ou eu vou processá-lo por injúria e calúnia, difamação. Eu não sou. Eu sou pastor batista, tenho ética cristã, eu nunca me corrompi. O senhor não tem o direito de dizer que eu sou farinha do mesmo saco. Ele estava me julgando pelo outro. Não era eu corrupto. Nós não temos o direito de olhar para as pessoas e julgá-las pela aparência. Só Deus tem o direito de nos julgar. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos vivenciar a palavra de Deus a cada momento da nossa vida e praticarmos sempre a verdade, fazendo aquilo que nós assumimos. Apocalipse 22:15 diz assim: fora ficam os cães, fora dos céus, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aí Paulo ele vem e faz um complemento dizendo assim: porque todos nós somos membros do mesmo corpo. Como membros do mesmo corpo, precisamos viver em verdade uns com os outros, mantendo a comunhão e buscando fazer sempre o quê? O melhor para o outro, para que aqueles que vivam ao nosso lado possam ser fortalecidos pela nossa palavra, fortalecidos pelo nosso olhar, fortalecidos pela nossa atitude, de forma que o Evangelho de Cristo, através da nossa vida, encontre um lugar de paz nos corações, porque nós refletimos a paz de Cristo através do nosso viver. Esta metáfora, somos membros de um mesmo corpo, Paulo ele usa, por exemplo, em 1 Coríntios 12, e detalhadamente ali, de 12 a 27, ele fala sobre isso. Mas em Romanos 12:5, ele tem uma expressão muito parecida, quando ele diz assim: nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro deste corpo está ligado a todos os outros. Que coisa maravilhosa! Eu conheço um pouquinho só do Diógenes, mas eu estou ligado a ele em Cristo Jesus. Ele faz parte do mesmo corpo, ele tem dons, ele tem talentos. Eu tenho a minha esposa, cada irmão que está aqui presente, cada pessoa que nos ouve, se é crente no Senhor Jesus, faz parte do mesmo corpo, e nós somos ligados pelo sangue de Cristo, e Deus olha para nós e diz: você é meu filho por adoção,
porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Então a ideia do corpo significa que nós, crentes em Jesus, somos unidos em Cristo e formamos o quê? Uma única e inseparável unidade. Por fazermos parte integrante e sermos indispensáveis no corpo de Cristo, nossa conduta pessoal, ela afeta a todo o corpo. Por isso, Paulo vem e diz: rejeita a mentira, fala a verdade, para que você possa promover saúde espiritual e harmonia na sua igreja. Ora, não há como eu conviver com meus dons, com meus talentos, com a minha vida, com a minha participação, se eu não estiver buscando a cada momento a unidade da igreja do Senhor Jesus, para que, vivendo a graça de Cristo no meu coração, eu possa ser levado a compreender a dimensão do seu amor. Eu não sei se vocês perceberam que eu nunca pergunto para eles o que eles vão cantar, mas eles cantam exatamente aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Por que será que isso acontece? Porque o mesmo Deus que fala ao meu coração é o Deus que fala ao coração deles, é o Deus que os leva a escolher os hinos. Efésios 4, 26 e 27 diz assim, vamos passar para outro item: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo? Olha, se eu discutir com a Marlene, ou ela discutiu comigo, não fiquemos bravos um com o outro até que o sol se ponha. Procure a conciliação, procure o perdão, procure vivenciar a graça de Cristo no coração. É isso que ele está dizendo, porque se eu não fizer isso, se eu não buscar a conciliação, se eu não buscar o perdão, eu vou dar luz a quem? Com certeza não é a Jesus, é ao diabo. Neste versículo, Paulo então nos exorta a não guardarmos sentimento de ira no nosso coração, porque sentimento de ira pode se transformar em raiz de amargura, e raiz de amargura fatalmente tira a nossa paz e tira a nossa alegria. Sentimentos de amargura nos tornam prisioneiros de uma dor emocional, que pode até mesmo somatizar e trazer doenças físicas e doenças emocionais. Agora, qual é o antídoto que Deus nos mostra para que eu esteja livre desses efeitos maléficos no meu coração? O perdão. Aprenda a perdoar. Aprenda a pedir perdão. Se você guarda sentimento contra seu irmão, pratique o perdão. Perdoe, restaure o seu relacionamento, para que você possa vivenciar a graça de Cristo em toda a sua intensidade. E aí vai para o versículo 28, ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Essa palavra de Paulo é meio durinha, tá? Eu acho essa palavra também muito dura, porque ela mexe com o nosso dia a dia. Eu estava lá em Nagoya, é isso, Marlene? Nagoya, na casa da filha, e nós descemos o apartamento, e nós precisávamos de uma mala, e nós olhamos lá num depósito de coisas que as pessoas desprezam, e tinha uma mala muito bonita, perfeita, jogada fora. Não, abandonada naquele lugar onde se depositavam as coisas. Eu falei para ela: será que a gente não pode aproveitar essa mala e levar as coisas para o Brasil? E ela disse: se você mexer nessa mala, tem uma câmera aqui em cima, você é ladrão. Maísa, membro de nossa igreja, lá, agora em Portugal, Maísa, caminhando com as crianças lá no Japão, perdeu a bolsa. Nela estava a carteira, estava o passaporte, tinha dólares, tinha moedas, caiu em algum lugar. E ela foi até
até a delegacia da parte. E o delegado que a acompanhou disse assim para ela: passa aqui amanhã às 9 horas que eu te devolvo a carteira. E ela foi, a carteira estava lá. Ele pegou a carteira, abriu e disse: tem X dólares aqui, é isso que você perdeu? É, exatamente, Senhor. A única coisa que nós não temos como lhe devolver são as moedinhas, porque elas devem ter caído no chão. E aí ela teve uma demonstração do quê? Da honestidade daqueles japoneses. Porque existem câmeras nas ruas. Se alguém pegar uma carteira no chão e não colocar do lado e não levar numa delegacia, ele é o ladrão, mesmo que esteja perdida. Será que aqui no Brasil é a mesma coisa? Meu genro me levou numa festa lá, não me lembro qual era a festa, e nós estávamos lá no meio com milhares de pessoas, e eu estava com um bonezinho que eu tinha comprado, e eu larguei o boné do meu lado, e saí. Passaram-se 4 dias, nós voltamos para aquela praça, estávamos passando, e ele disse: você quer pegar seu boné? Ele me perguntou: você quer pegar seu boné? E eu fui lá no depósito, tem um depósito do lado, de coisas achadas e perdidas, e em inglês ele disse: olha, ele perdeu o boné com essa cor, tal coisa. Ele falou: dá um minutinho. Foi lá, tinha dezenas de bonés, ele pegou o meu, levou e disse: é esse aqui? E me devolveu. Lição de cidadania, honestidade. Agora, quando a gente olha Deuteronômio 22, de 1 a 3, Moisés diz assim para o povo: olha, se um boi do seu vizinho vier e pular a cerca do teu sítio, e estiver dentro do seu sítio, ele não é teu, você deve guardá-lo, tratá-lo, chamar seu vizinho e dizer para ele: olha, venha buscar seu boi. Ah, mas se você não souber quem é o proprietário, trata do mesmo jeito dele, mas não faça nada para eliminá-lo. O boi não é seu, porque se você fizer qualquer coisa, você estará roubando o boi do outro. Fica com ele. O que pode acontecer? Bem, de repente passam alguns anos, o boi morre, mas você não pode matá-lo e comê-lo, porque não é seu. Está lá em Deuteronômio 22, 1 a 3, lá no sítio do meu pai, toda hora aparece boi dos outros, e aí a gente liga para 10 pessoas que poderiam ser proprietário, às vezes não encontra, vai ficando ali, vai sendo tratado, porque não é nosso. É isso que está aqui na palavra de Deus. Mas isso pode acontecer, por exemplo, quando alguém vai na tua casa e presta um serviço e esquece, por exemplo, uma chave de fenda. O que você deve fazer? Ligar para a pessoa e dizer: você esqueceu a chave de fenda, é sua, não é minha. Não é isso que você deve fazer? É isso que ele está dizendo. Eu não posso ter uma atitude contrária, porque se do contrário eu estarei roubando. O que ele disse é o seguinte: o que furtava, não furte mais. O pecado de roubar atinge todas as desonestidades que visam tirar do outro aquilo que lhe pertence. Lá em João 10,10, o Senhor Jesus, ele disse que há alguém que é ladrão e potencial. Ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é o ladrão? O ladrão é o diabo, porque ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria, ele rouba a nossa comunhão, ele rouba aquilo que há de mais precioso na nossa vida, e muitas vezes a gente permite que ele o faça. Lá em João 12,6, Jesus declara que Judas era aliás, o João que escreveu sobre a história, ele declara que Judas era um ladrão. Você sabia? Diz assim: isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, Judas, que traiu o Senhor Jesus, e que o vendeu por moedas, mas
que diz assim, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, no sentido de que ele era o tesoureiro, mas era um tesoureiro ladrão, tirava o que nela se lançava para fins pessoais. Agora, eu não sei como é que Cristo permitiu que ele fosse ladrão durante 3 anos, roubando. Será que Jesus não sabia? Sabia. Quem sabe um dia eu pergunto para ele, né? Lá no céu, porque aqui na terra vai ser difícil. Quem sabe? Senhor Jesus, o Senhor permitiu 3 anos um ladrão roubar, e você passar, e muitas vezes, algumas dificuldades. Bom, vamos lá. Aí ele diz, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. O que Paulo está dizendo? Olha, no lugar de roubar, para se manter, trabalhe. O apóstolo Paulo, ele condena nesse texto 2 coisas, preguiça e ociosidade. Sabia? Há um texto lá no Velho Testamento que diz, vai ter com, quem completa para mim? Com a formiga preguiçoso, ela trabalha todos os dias. Ora, meus queridos amados irmãos, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele recomenda assim, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Meu desejo de coração é que todo aquele que tem condições de trabalhar, trabalhe na nossa igreja, pela graça de Jesus, e seja alguém que leve esperança ao coração daqueles que estão ao seu redor. Ele fala justamente isso. Paulo usou uma expressão dizendo assim, fazendo algo útil. Lá no grego significa fazer algo para o seu próprio bem. Não importa qual seja a natureza do nosso trabalho, não importa onde nós estejamos trabalhando, não importa qual seja o nível do nosso conhecimento, onde quer que nós estejamos, nós seremos sempre testemunhas de Jesus. O verdadeiro sentido do bem significa assim, o trabalho, ele proporciona benefícios multifacetados, ou seja, vários benefícios para a nossa vida. É ele que provê necessidades pessoais, ele gera autoconfiança e autoestima, ele nos leva a ter um desenvolvimento pessoal e profissional, ele nos faz superar os nossos desafios, ele nos leva a uma interação na sociedade e nos sentirmos pessoas úteis onde nós estamos. Nos dá sentimento de propósito, nos dá satisfação financeira, mas, sobretudo, nos dá oportunidade para testemunhar a fé em Cristo Jesus. Pergunto para você que me ouve, quando você fica desempregado, como é que você se sente? Feliz? Eu tenho hora que eu levanto de manhã e eu me estranho, porque eu sou aposentado. E aí eu vou ver o que eu vou fazer durante o dia. Aí eu vou lá fazer, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu ficar parado, miserável homem que sou, quem é que vai cuidar de mim? Eu vou entrar em depressão. Eu preciso estar ocupado. E assim é com qualquer um de nós. O trabalho, ele dignifica, e o trabalho muda o nosso comportamento, nos dá razão para viver. No versículo 28, ele diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que ele está dizendo aqui? Olha, é melhor você repartir do que você ser ajudado. Qual que é o papel da igreja na área social? Levar aqueles que estão sendo objeto da nossa ação social a terem recursos para que possam sobreviver sozinhos. Esse é o objetivo. Nós ajudamos, mas as famílias que estão sendo ajudadas precisam estar atentas para que possam, ao invés de receber, distribuir. Ao invés de receber cesta, estar ajudando também
com a cesta naquelas famílias que carecem agora da necessidade da igreja. Esse é o objetivo, né? Lá em Efésios 4:29 ele diz assim: presta atenção, meu amado irmão, minha querida irmã, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquelas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Quando eu assumi o ministério da Igreja Batista Nova Jerusalém, Campinas, anteriormente tinha sido pastor de outra igreja próxima, eu tinha um livro em branco, com 100 páginas sobre a minha mesa. Todas as vezes que eu recebia alguém do gabinete pastoral, e tinha uma secretária que ficava do lado naquele horário, eu perguntava: você veio aqui para se aconselhar ou para dizer alguma coisa em relação a alguém da nossa igreja? Ah, pastor, eu vim aqui falar de fulano. Falei: ótimo, você vai falando, eu vou escrevendo aqui e você assina embaixo junto comigo. Sabe quantas vezes eu escrevi no livro? Em 12 anos e meio? Nenhuma. Eu saí de lá, o livro estava em branco. Eu nunca ouvi qualquer palavra pejorativa sobre qualquer membro no gabinete pastoral. Se você quer dizer, você tem certeza, você viu, você conviveu, foi com você que aconteceu, ou você está fazendo fofoca? Porque se você estiver fazendo fofoca, é injúria, é calúnia. E no momento que eu conversar com a pessoa, eu vou dizer para ela: olha, fulana de tal disse, ou fulano de tal disse. E com certeza você poderá receber um processo por injúria e calúnia. Quando Paulo usa essa expressão, palavra torpe, ele está usando uma palavra grega, sapros, que tem o sentido na língua original de podre, corrupto, mal, sem valor. Essa palavra era utilizada para descrever um animal que morria ao relento e ele ia se apodrecendo e começava a cheirar mal. Quando isso acontecia, eles usavam exatamente essa palavra para descrevê-lo, sapros, esse animal apodrecido, mal cheiroso. O que Paulo quis dizer para aquela igreja? Olha, quando você usa uma palavra torpe nos seus lábios, você está usando um linguajar profano, corrompido, obsceno, calunioso, que não edifica. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. É um texto pesado. Quais são as palavras torpes? E palavras são essas? Existem imagens torpes. São palavrões, xingamentos, injúrias, fofocas, mentiras, ameaças. Bullying. Você sabia que tem bullying na escola? E também pode ter bullying na igreja, dependendo do nosso comportamento em relação aos nossos irmãos em Cristo. Existe o cyberbullying, que é via internet. Quantos jovens e adolescentes já se suicidaram por causa da internet? Bullying na internet. E tem havido hoje uma outra coisa chamada sextorção. Parece um palavrão, que é a ameaça de publicar na internet imagens artificialmente criadas. Eu já recebi pelo menos meia dúzia de ameaças ao longo da minha vida. Esse ano já recebi 2. E ele diz o seguinte: vou montar uma fotografia sua com uma prostituta e vou mandar para todos aqueles que você tem e-mail. Se você não depositar $5.000 na minha conta. Eu nunca paguei um centavo. Ora, é montagem. Se alguém mandar um e-mail para você dizendo: isso aqui é o pastor Nilson, é uma montagem. Não é. Eu tenho minha esposa. E eu vivo corretamente ao seu lado. Não há nenhuma razão para me prostituir. Só que isso está acontecendo hoje na internet, com servos de Deus, com empresários, com pessoas que têm destaque na sociedade. Todo dia acontece isso. As palavras torpes são as imagens torpes que têm acontecido nos nossos dias. Mas aí, ele completa lá no versículo 29, mas apenas diga apenas aquilo que for útil
para edificar os outros, conforme a necessidade. Abre os teus lábios para falar bem, para produzir amor, para produzir esperança, para produzir algo que leve encorajamento àqueles que sofrem. Então Paulo está dizendo, olha, diga palavras verdadeiras, encorajadoras, instrutivas, fortalecedoras, estimule a fé, fortaleça a amizade, estimule a comunhão, transmita alegria, gere paz, e não guerra. Viva nesse espírito de paz, a partir do lugar onde você vive. Aqui, quando ele diz assim, para que conceda graça, ele está dizendo assim, você deve encorajar o outro quando ele passa por desafios, você deve fazer um favor ao outro quando ele passa por necessidade, você precisa levar esperança para o outro quando as portas se fecham, você precisa incentivar o outro quando ele está desanimado, você precisa levar paz quando ele está vivendo uma guerra, você precisa levar libertação em Cristo Jesus, quando ele está envolvido em meio à prisão dos vícios, você precisa levar vitória no meio das derrotas, é isso que eu preciso como crente. E aí ele vem e diz assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para a redenção. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o selo significa que o Espírito Santo, no momento em que recebi Jesus como meu Salvador, ele veio morar no meu coração. Eu estou selado, ele mora em mim, e morando em mim como uma pessoa, ele age, interage na minha vida, e ele deseja que eu seja parecido com Cristo, e que as minhas atitudes sejam atitudes construtivas. E eu quero concluir. Paulo. Ele conclui, versículo 31 e 32. No 31 ele diz assim, não entristeçam, ele diz, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Aqui ele usa a expressão livre-se. É interessante que ele usa o verbo aqui no grego, no auristo, significa o seguinte, ele diz, de uma única vez, pare com isso, não faça mais isso, significa exatamente isso lá no grego, pare com isso. Quando ele diz livre-se, ele está dizendo, tire, renuncie, retire da sua vida toda espécie de tristeza que possa levar para o Espírito Santo, que vive no seu coração. Deixe de lado aquilo que é amargura, aquilo que é indignidade, que é indignação, aquilo que é ira, aquilo que é gritaria, aquilo que é calúnia, e viva para que a unidade da igreja de Cristo seja mantida a cada dia. E aí ele conclui. E ele conclui com duas palavras, seja bondoso, seja compassivo uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus lhes perdoou. Duas palavras. A primeira palavra, bondoso, lá no original significa gentil, útil, amoroso, benévolo, que é traduzido aqui como bondoso. A segunda tem a ver com, naquela época considerava-se que os nossos sentimentos estão nas nossas vísceras e não na cabeça. Então ele dizia o seguinte, o sentimento para ele estava onde? No pulmão, no estômago, no fígado, no rim. Era aqui que partia o sentimento, de acordo com a ciência daquela época. Aí ele diz, no sentido da nossa natureza mais íntima e mais emocional, tenha um coração terno. Tenha um coração terno. O que significa isso? Um coração compassivo. Um coração longânimo. Ah, pastor, isso é difícil, sabe? Eu tinha um livro de um intérprete do grego, ele diz o seguinte, longanimidade significa você deitar no chão e dizer para alguém, pisa sobre mim, e você não abrir a boca. É difícil para a gente.
É difícil até levar uma fechada do carro durante a semana e a gente já fica irado. Quanto vai mandar alguém pisar sobre você? Isso é ser longânimo. Paulo conclui dizendo para cada um de nós: tenha bondade no seu coração, tenha um coração terno, e você estará vivendo a unidade a partir dos seus relacionamentos, a unidade no seu lar, a unidade com seus filhos, a unidade na igreja, a unidade onde quer que você esteja. E com isso nós encerramos o estudo do 4º capítulo, e estaremos agora celebrando a ceia do Senhor.